Viver cantando não entende amor e as guerras que tenho que enfrentar, pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém se levantar. Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem, mas mesmo assim eu vou profetizar que o meu hoje não significa nada perto do que Deus fará. É dessa forma, meus irmãos. Aleluia. Sou um ser humano cheio de defeitos, mas Deus é perfeito e vai me ajudar. Tenho os meus conflitos, erros e acertos, mas há uma promessa. Para esse negócio de crise, né? Quem tem crise comigo, tem crise com o Espírito Santo. Se um pastor tem crise comigo, ele tem que se tratar, tem que estar com crise com o Espírito Santo, porque nós estamos aqui por causa do Espírito Santo. A nossa batalha é contra o diabo, né? A gente quer dar soco na cara do diabo. É esse que é o propósito nosso. E a intenção é essa. Nós não podemos cair nessa cilada. Você sabe como é que um exército ganha uma guerra? É quando ele coloca o ataque do outro em segurança e discordância. Quando a artilharia ataca um grupo, o outro batalhão fica sem apoio, retorna e não ataca, porque um foi atacado. Quando nós somos atacados aqui na igreja, os pastores, o que eles fazem? Um ataca o outro também. Não defende, não. Aproveita que alguém está atacando pedra, vou atacar a minha também. Eu tenho uma pedra para atacar, eu tenho uma coisa para falar. Então a marcha é isso, é unidade, é você ir, levar a sua igreja. Eu vejo padres na marcha, homens sérios, amigos nossos. Ele é pastor da Igreja Batista da cidade do Porto, né? Pertence ao Porto de Portugal. Ele é pesquisador nas áreas de liderança e crescimento de igreja, é escritor, professor de teologia, né? Também dá aula, né? É palestrante, que vai acontecer aqui também, trazer a palavra para a gente. Atua na formação de líderes, promove treinamentos para líderes no Brasil e no exterior. Então, a gente tem coisa para aprender aqui. Eu tenho certeza que ele vai se incomodar se as pessoas já anotaram alguma coisa, pegar a caneta e anotar, né? Tenho certeza que não vai ser tremendo e eles se sentem honrados, tá bom? E no final, eu quero falar para você, deixar que a gente vai ter um filme que é deixado para trás, lançamento na Barra da Tijuca. E a gente está levando os diretores da LEB 0800 e mais um grupo de pastores que quiserem para a gente. Tá? E eu vou falar isso no final. E se você quiser levar uma caravana da sua igreja, 15 pessoas assim, tem 50% de, mesmo sendo aqui na cidade de São Gonçalo, no Niterói. Vamos colocar de pé. O pastor vai estar orando. André Schmidt, ele é pastor, vai estar ministrando a palavra de Deus. Valemos com o Papai do Céu. Bondoso Deus, nosso querido Pai, nós louvamos o Teu nome pela presença do pastor André, que vai nos trazer a palavra neste momento. Senhor, que a unção do Espírito Santo seja derramada sobre ele de forma abundante, a fim de que todos sejam edificados para a glória, honra e louvor do Teu santo nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Por favor, licença. Muito obrigado. Queridos, falar aqui hoje à noite é um desafio para mim. Primeiro porque sou com um sério problema na voz. Ontem eu tinha perdido completamente a voz. Nosso querido irmão Anderson nos levou ali no médico na Barra da Tijuca. E nós estamos fazendo um tratamento com antibióticos. E minha voz ela está um pouco limitada nessa noite. Mas ainda bem que a voz do Espírito não se limita. E ele continua mais potente do que nunca. E nós somos completamente dependentes dele.
Está comigo também o pastor Léo Souza, ele é pastor do Ministério de Atletas, também de intercessão lá na Igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca, pastor Josué Valandro. Fique de pé, Léo, o pessoal te conhecer, esse homem de Deus. Glória a Deus pela tua vida, né? Um presente de Deus para nós. E também o Anderson, que fique de pé, Anderson também. Ele é um dos supervisores de células mais frutíferos que nós temos ali também, na Igreja Batista Atitude. Obrigado, Anderson. A nossa igreja está chegando ali aos seus 25.000 membros. Deus tem abençoado muito a vida do pastor Josué, as nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus vai continuar nos surpreendendo. Tem uma música muito antiga que diz que o muito que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e desejas fazer. Então que o nosso coração esteja aberto para este muito de Deus. Queridos, eu quero conversar com vocês nessa noite. Eu não sou exatamente um pregador, eu gosto de conversar. Então nós estamos aqui no grupo de pastores e eu quero pensar com vocês um pouco sobre a igreja que nós somos. Já que somos 12 pastores, existem alguns fatores essenciais que nós não podemos perder como igreja. Eu quero pensar com vocês a partir de Atos capítulo 2. Se você puder abrir sua Bíblia em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Bispo Simões, mais uma vez, obrigado pelo convite. Glória a Deus pela tua vida. Muitos anos conduzindo esse povo de Deus. E eu tive uma vez aqui, depois o senhor me convidou, vim de Brasília, tive um acidente de carro. E agora nós estamos aqui novamente. Olha o nosso coração. Amém. Muito obrigado. Texto muito conhecido diz assim, Atos 2, 42. Vamos ler 42, 47. O texto diz assim: e eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E sobreveio temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos os homens, conforme havia necessidade, perseverando todos os dias, concordadamente no templo, partindo o pão de casa em casa, e comiam o alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e tendo favor do povo, o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Vamos orar? Costumo dizer que orar nunca é demais. Amém? Pai Santo, nos ensina nesta noite, Senhor, que nesses próximos minutos possamos ser cheios da Tua orientação, cheios da Tua palavra, que nos edifica, que nos transforma, que nos renova. Queremos te ouvir com poder e graça. Portanto, Pai, apesar da minha limitação vocal, peço que o Teu Espírito possa falar nesta noite, com poder, com graça. Em nome de Jesus. Amém. Vocês estão me ouvindo bem, irmãos? Amém. Queridos, dias difíceis virão. Isso é uma conversa muito madura aqui nessa noite. Nos próximos minutos, vou tentar não demorar, mas eu preciso te dizer: dias difíceis virão. Durante muito tempo a gente ouvia essa frase de modo diferente, né? Martin Luther lançou um livro chamado Dias Melhores Virão. Ele encheu o nosso coração de esperanças e coisas extraordinárias, cheias de promessas, que eram as Escrituras, cheias de verdade, que de fato nós precisamos viver. Mas eu quero te alertar que dias difíceis vão vir, e não serão dias muito fáceis.
Quando você olha para o mundo, nós estamos entrando numa era de muitos confrontos de ideias. Hoje nós olhamos o continente europeu, por exemplo, a Europa, que foi o berço do cristianismo. Deus usou homens como von Nicolau Zinzendorf para liderar aquele grande movimento dos morávios, que até hoje, em termos de proporção, o maior movimento missionário da história cristã. Deus levantou homens como John Wesley, que andou cerca de 660 mil quilômetros pregando a palavra de Deus. Em 50 anos de ministério, foram mais de 40 mil sermões. Irmãos, 460 mil quilômetros pregando o Evangelho significa 3 voltas ao mundo. John Wesley fez todo esse percurso. Wesley tinha um contemporâneo, George Whitefield, também grandemente usado por Deus. Das experiências de Whitefield que mais toca no meu coração foi aquela que, quando ele começou a pregar numa pequena plataforma de madeira que ele mesmo havia feito com suas mãos, e ensinando ali, falando sobre o amor de Jesus, sem uso de equipamento de som nenhum, sobrenaturalmente a sua voz era levada a 1 quilômetro de distância em vilas inteiras, a 1 quilômetro de distância, irmãos. Ouviam a voz de Whitefield, ouviam as mensagens de Whitefield falando sobre Jesus. As pessoas de suas casas saíam de dentro dos seus lares dizendo: eu quero esse Jesus que essa voz está pregando. Deus começou a usar ali na Inglaterra Dwight Lyman Moody, que, quando era um simples sapateiro, decidiu abrir o seu coração para ser discipulado por um homem de Deus na Inglaterra. E depois de ter ouvido uma mensagem na Irlanda do Norte, Deus transformou sua vida e sua mentalidade. Depois mudou para os Estados Unidos. Os biógrafos contam que o Whitefield levou para Jesus pessoalmente mais ou menos 1 milhão de pessoas. E nós vimos todos esses moveres que aconteceram na Europa, Deus usando John Knox, a tal ponto da rainha Mary Stuart dizer que as orações de Knox eram mais poderosas do que os seus 10 mil soldados. Nós vemos Deus usar, enfim, homens de Deus de uma maneira extraordinária, tremenda. Os céus permaneceram abertos durante muito tempo no continente europeu. Evans Roberts, um dos jovens mais brilhantes da história do cristianismo, ele começou a orar por um avivamento quando ele tinha somente 13 anos de idade. E ele, buscando esse avivamento durante 13 anos, aos 26 anos, os céus de Gado se fenderam. E através da vida dele foram mais ou menos 100 mil conversões em 6 meses. Então houve uma chama de Deus no continente europeu. Porém, hoje nós não vemos sequer as cinzas da chama que Deus derramou naquele lugar. Tanto que a Europa hoje é chamada de um continente pós-cristão. Continente cujo cristianismo passou. Continente pós-cristãos. Se você for a Londres, você vai conhecer uma das principais boates de Londres, chamada The Church, a igreja. Foi a primeira igreja onde Spurgeon pastoreou na Inglaterra. No centro dessa igreja tem uma jaula gigante, onde 2 pessoas, um homem e uma mulher, nus, ficam dançando durante toda a noite. Você vai nos grandes templos construídos pelos reformadores, como Calvino, Leonardo Bessa. Você vai em Genebra, onde tem o Muro dos Reformadores, o Museu da Reforma. Você vai ver o templo, por exemplo, de Saint-Pierre, uma estrutura fenomenal. No Brasil, nada parecido. Que hoje funciona apenas como um museu. O túmulo de Wesley, na Inglaterra, mais visitado do que a igreja que ele
abriu. Então o continente europeu se tornou continente pós-cristão. Mas o que aconteceu com a Europa que chegou nessa realidade? O que aconteceu com os cristãos europeus que não fizeram com que essa chama fosse levada adiante? Certamente, em primeiro lugar, faltou o que hoje nós temos batido muito na tecla: discipulado. Porque quando nós falamos de discipulado, nós estamos falando na construção de um legado duradouro. Nós formamos a vida de Cristo em outras pessoas. A visão que nós recebemos de Jesus, nós compartilhamos com outras pessoas. E ao contrário do que muitos pensam, discipulado não é uma visão, não é um método. Discipulado é um princípio. O texto que nós lemos, versículo 42, a primeira ação dessa igreja foi exatamente o discipulado. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? Era simplesmente o compartilhamento das doutrinas que os apóstolos receberam de Jesus. Eles estavam compartilhando essa doutrina. O nome dessa dinâmica é discipulado. É o compartilhamento da vida de Cristo em nós. O compartilhamento da vida de Jesus que nós já levamos. Mas faltou discipulado. Faltou esse tempo de mesa, não tempo de púlpitos. Houveram grandes pregadores, mas não houve tempo de mesa. Não houve tempo para se sentar e compartilhar de forma pessoal a visão que esses grandes homens receberam. Um outro problema na Europa foi a entrada do filosofia iluminista nas igrejas locais. Numa definição muito prática, o iluminismo é aquela ideia onde todo argumento precisa ser provado. A fé se submete à prova da razão. Era o conceito do iluminismo que entrou nas igrejas europeias. Logicamente, a fé e a razão andam juntas, são irmãs, são amigas inseparáveis. Eu tenho uma mensagem chamada Fé que Pensa e Razão que Crê, onde eu falo sobre esse relacionamento da fé com a razão. Só que a fé não depende, é importante que nós entendamos isso. A fé, quando a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, esse atributo de ouvir, essa ideia de ouvir, esse recebimento é um atributo da razão. Então a fé e a razão trabalham juntos, mas o grande diferencial da fé é que a fé, ela quebra leis que a razão não pode explicar. A fé produz milagres. O que são milagres? Milagres é quando leis da física, da química, da biologia, leis naturais, as coisas são contrariadas. Esses são milagres que são alcançados pela fé, e a razão não pode explicar. Então a razão trabalha para a fé e não ao contrário, conforme o pensamento iluminista que penetrou nas igrejas europeias há séculos atrás. Foi o primeiro passo para que o continente europeu se tornasse esse chamado como continente pós-cristão. Só que a entrada do iluminismo criou um outro grupo muito radical, liderado por um pastor chamado Albert Sabatier. Ele começou a ensinar o que ficou conhecido como fideísmo. O que é o fideísmo? Já é o outro extremo. Já defende a fé
com total independência da razão. Os fideístas pregam a ideia de que a fé elimina todo e qualquer atributo da razão. Mas talvez você já tenha lido o livro de John Stott, Fé é Também Pensar. Ele vai explicar melhor sobre esses conceitos e você vai entender que a fé e a razão andam juntos. O problema do fideísmo é que essa filosofia fideísta trouxe um outro grave problema que começou a distanciar os cristãos europeus das Escrituras, que é o que nós chamamos de experiencialismo. O que é o experiencialismo? Já é um conceito que coloca a experiência no mesmo patamar ou um patamar superior às Escrituras. Ou seja, a tua experiência pessoal se torna uma fonte de doutrina. E esse conceito do experiencialismo é um conceito muito perigoso, porque é importante que nós entendamos que Deus, quando nós falamos das coisas de Deus, quando nós lemos as Escrituras, as revelações de Deus, Ele vem para nós como gráficos, ou seja, aquilo que é literal, aquilo que está escrito apenas para nos mostrar quem somos, o porquê estamos aqui e a razão de todas as coisas. Mas a Bíblia pode ser também um logos para as nossas vidas. Todas as vezes que o pastor vem aqui no culto e começa a pregar a palavra para a igreja, toda a igreja edificada, toda a igreja recebe orientações para que todos vivam essa expectativa bíblica. Mas existem também os remas. São aquelas palavras que Deus fala com você, só com você. Deus tratando a sua vida, é Deus tratando suas emoções, é Deus tratando o seu estilo de vida. Agora, quando você pega esse rema e começa a compartilhar como logos, aí que entra os problemas doutrinários, aí que entra os conceitos experiencialistas. E a teologia brasileira, assim como a boa parte da teologia americana, foi construída em cima da influência experiencialista, aonde experiências pessoais passaram a ser compartilhadas como se fossem verdades bíblicas, como se fossem verdades doutrinárias. Foi aí que surgiu determinados termos. Por exemplo, na batalha espiritual. Eu acabei de lançar um livro, na verdade tem um ano que eu lancei um livro sobre esse tema, a verdadeira batalha espiritual. Esse livro, eu costumo dizer que quem lê esse livro ou me ama ou me odeia, porque esse livro eu desmistifico muitas das doutrinas que foram construídas ao longo das décadas e que foram baseadas em experiências pessoais ou em movimentos locais de igrejas. Nós precisamos entender que toda informação tem uma origem. Você pode repetir isso comigo? Fala assim: toda informação tem uma origem. Toda teologia, ela é filosófica, ou seja, toda teologia teve alguém que pensou nela, toda teologia é influenciada por um pensamento de alguém. E nós precisamos entender aonde surgiram esses determinados movimentos, onde surgiram determinadas ideias, determinados conceitos, de onde surgiu, por exemplo, a expressão cobertura espiritual, ou espíritos territoriais, ou, enfim, retaliação. Então, todas essas doutrinas teve uma origem, teve um início. Então, nós, pastores, nós não podemos nos dar ao luxo de
compartilhar uma informação sem saber a sua origem, sem saber aonde ela surgiu, quem pensou, quando pensou. Então, nesse livro eu falo sobre isso. Se você puder depois pesquisar na internet, adquirir, vai ser uma bênção para a tua vida, com certeza. Depois, outro momento, a gente pode marcar uma reunião para a gente bater um papo sobre isso. Mas é libertador. Então, irmãos, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: o que desconectou um país um continente que provou de obras tão extraordinárias por Deus, foram esses conceitos. A permissão da entrada do iluminismo, o fideísmo, que foi o outro extremo que anulou a capacidade de pensar do cristão. E aí começou a entrar o experiencialismo do outro lado. Enquanto o fideísmo trouxe o experiencialismo, lá do outro lado, o iluminismo trouxe a teologia liberal, um progressista, aquela teologia mais humanista, aquela teologia que adapta as verdades bíblicas ao bem-estar do homem. E nós estamos vivendo isso no Brasil fortemente, irmãos. Nós estamos vivendo isso fortemente no Brasil. Eu tenho falado muito sobre isso. Você sabe qual tem sido o principal discurso nos dias de hoje? Deus é amor, então, se você ama, é o que importa. Quem já ouviu falar sobre isso? Não é assim? O que importa não é o amor, Deus não é amor. Você sabe que o discurso liberal, ele é firmado na seguinte ideia: Deus respeita a posição. O discurso liberal é o seguinte: eu, como pastor, eu preciso respeitar a sua opção. Eu preciso respeitar os seus posicionamentos. Esse é o conceito prático da teologia liberal. É um pseudo-respeito baseado num amor que não é bíblico. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Preciso entender isso. Deus é amor, mas o amor não é Deus. O que significa isso? Exatamente. O amor é um dos seus atributos. Deus é soberano, o amor não é soberano. Um dos textos que arrepia até o cabelo do relógio, uma expressão que eu aprendi em Brasília, quando o salmista diz assim: que bondade e misericórdia estão diante dos seus olhos. Ou seja, é assim que ele nos vê, com bondade e com misericórdia. Quando Jesus olha para você, ele olha com muito amor. Mas, no final de tudo, olha o que o salmista diz: a base do seu trono é justiça e juízo. Deus, ele te ama, mas o amor dele, a misericórdia dele, a bondade dele se submete à sua justiça. E aí, quando você para pensar sobre isso, é ou não é de arrepiar? A situação piora quando nós lemos 2 Coríntios capítulo 5, quando Paulo vai dizer assim: todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. As coisas que fizemos de bom e de ruim. A situação piora um pouco, né? Vocês estão me ouvindo bem? Bom, então, essa teologia satânica, por que é satânica? Porque ela favorece as necessidades humanas. É uma teologia humanista, diferente da teologia bíblica. Por exemplo, a Bíblia nos mostra que, eu costumo falar sobre isso, o primeiro ato de fé não é receber. Fé não tem a ver com conquista.
Fé tem, o primeiro ato da fé tem a ver com perda, tem a ver com renúncia. O que Jesus diz? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Qual a primeira ação da fé? A renúncia. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso é sério. A renúncia. Você vai ver Paulo falar de mortificação de carne o tempo inteiro. O Novo Testamento fala basicamente de 3 coisas: Jesus, sofrimento e eternidade. A teologia neotestamentária se resume nessas 3 palavras: Jesus, sofrimento e eternidade. Uma vez Jesus estava orando a Deus acerca dos seus discípulos, e Jesus disse assim: Senhor, eu os ensinei a sua palavra, mas o mundo os rejeitou. Quem tem a palavra de Deus tem a rejeição do mundo. A teologia liberal traz uma outra ideia. Você precisa se alinhar às ideias deste tempo. E aí, meus irmãos, essa filosofia é o que hoje chamamos de mundanismo. E nós nos perdemos na ideia de se contextualizar. Ao invés de nos contextualizarmos, nós estamos nos igualando. Você entende? Contextualização, mundanismo. O que nós estamos fazendo neste tempo? Contextualizar é diferente de permitir que façamos parte deste mundo. O que nós não podemos perder como igreja? E aí já vou para o final aqui. Bom, o texto que nós lemos nos apresenta pelo menos 4 realidades que nós não podemos abrir mão como igreja. O primeiro delas, fala comigo, essência. Essência. Deixa eu tomar um pouquinho dessa água. Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Amém. Primeiro, essência. O que é essência? O que é parte da essência da igreja? A essência é aquilo que nós nascemos para ser. É aquilo que nós somos essencialmente. E a igreja essencial é uma igreja bíblica. É uma igreja que persevera no discipulado, na doutrina dos apóstolos. Uma igreja que persevera na comunhão, na koinonia. Essa palavra, essa expressão koinonia, na língua portuguesa, a palavra que mais se aproxima é comunhão. Mas koinonia é algo muito mais profundo do que simplesmente comunhão. É algo que só o Espírito é capaz de promover. Então, uma igreja essencialmente bíblica é aquela que tem essa forma, que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, na alegria de estar de casa em casa, no senso de justiça social. A Bíblia diz que em cada alma havia temor, e muitos sinais e prodígios eram feitos por meio dos apóstolos. Repara que sinais e prodígios está relacionado ao temor. Porque sinais apontam caminhos. Entenda uma coisa: a igreja essencial é a igreja de uma única mensagem: Jesus. A mensagem de Jesus é o centro. É a mensagem onde Jesus é o início e o fim. É este evangelho que é o poder de Deus. Quando Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, os salvos, é poder de Deus. É porque essa palavra é Jesus. João teve uma visão em Apocalipse,
Ele viu Jesus com suas vestes salpicadas de sangue, e o seu nome era Palavra de Deus. Você sabe qual é o problema? Nós estamos perdendo a essência, porque nós sempre queremos uma nova revelação. Sempre queremos trazer algo novo para a igreja. A gente está aqui numa conversa de pastores, sim ou não? É muito comum nas nossas conversas a gente lembrar, por exemplo, de milagres que aconteceram em outras épocas. Muito comum nós lembrarmos dessas histórias que eu falei para vocês, dos avivamentos, dessas histórias que o pastor dessa igreja compartilhou aqui agora há pouco. É muito bom ouvir essas coisas, mas a gente percebe também nesses ambientes que há uma clara percepção em relação ao interesse dos membros das nossas igrejas em relação, por exemplo, à leitura da palavra. Uma verdade ou não? Existe um déficit em relação à prática de oração. Uma verdade ou não? Hernandes Dias Lopes escreveu no livro Revitalização da Igreja que 95% dos crentes nunca levaram alguém para Jesus. Porque as pessoas, porque as ovelhas não estão gerando ovelhas? Porque eles não estão mais tão bíblicos? Porque eles não estão orando mais? Sabe por quê? Porque falar sobre o poder da palavra de Deus tornou uma mensagem que não é novidade para pregar. Falar sobre o poder da oração não é uma palavra nova. Vou pregar de novo sobre o poder da oração. E aí, meus irmãos, você está vendo aí, imagina, falar sobre a importância da grande comissão. É por isso que os nossos crentes não leem mais a Bíblia, porque nós não estamos ensinando aquilo que é básico do cristianismo. Nós não estamos ensinando aquilo que era para ser comum, prática de vida cristã. Nós queremos avivamento, o tema mais pregado nas igrejas ao redor do mundo: avivamento. Meus irmãos, a maior autoridade no mundo sobre esse tema é um pastor norte-americano chamado Richard Owen Roberts. Ele tem na sua biblioteca particular mais de 9.000 títulos de livros e artigos que falam só sobre avivamento. Estudando 60 anos sobre esse tema, Robert chegou à seguinte conclusão: que avivamento nada mais é do que o mover extraordinário de Deus, que se revela através de pessoas comuns. Então, o avivamento é uma ação extraordinária. O que é uma ação extraordinária? O extra é, logicamente, como diz a palavra, é uma ação superior ao ordinário. Aquela manifestação incomum, vem após ao comum. E Deus não quebra princípios. Deus não vai te fazer viver o extraordinário se você ainda não está afirmado naquilo que é ordinário. Leonardo Ravenhill escreveu aquele livro, em 1965 ele lançou o livro Porque Tardes o Pleno Avivamento. Olha o título do livro, best-seller mundial. E a resposta a este livro, nós ainda não conseguimos responder. Ravenhill responde no livro. Esse livro é um questionamento. Por que tardes o pleno avivamento? Talvez a resposta é essa. E Ravenhill explica: nós não estamos firmados nos princípios básicos da oração. Como você quer ser colocado no extra se você não está firmado no comum, no ordinário? Deus não quebra etapas. Ele não vai te tirar, Ele não vai te colocar nesse degrau enquanto você não estiver firmado naquilo que é básico. Então, queridos,
O meu conselho para vocês nessa noite é: volte a falar dos velhos princípios para essas novas igrejas. Sabe o que as novas igrejas estão precisando? Esses velhos princípios. As novas igrejas, as igrejas de hoje, essas igrejas marcadas aí por movimentos, precisam dos velhos princípios. Isso é essencial. Você quer ver uma verdade sobre a igreja? Essencial. A igreja é a única instituição do mundo que existe por causa daqueles que ainda não fazem parte dela. Vou repetir. A igreja é a única instituição do mundo que existe por causa daqueles que não fazem parte dela. Em outras palavras, Deus só permite que a porta da tua igreja permaneça aberta porque ainda há pessoas que não estão lá. Uma vez Jesus estava sentado com pecadores, começaram a questionar: você é tão santo, filho de Deus, sentado com pecadores? Ouvindo aquilo, Jesus disse: por acaso são sãos que precisam de médico? E de aprender o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, porque eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores, levá-los ao arrependimento. Nós ainda estamos vivendo o contexto da primeira vinda de Jesus, ou seja, o contexto para os pecadores. Ele ainda vai vir para o justo. Aí sim, nós viveremos eternamente para Ele na glória. Mas nesse momento, a igreja vive a realidade da primeira vinda de Jesus, que é para os pecadores. Quem é a pessoa mais importante da igreja hoje? A maioria das pessoas vai dizer: não, o pastor, não, o ministério de louvor, sem o bom louvor, não vai haver uma boa experiência de culto. Não, sabe quem é a pessoa mais importante de uma igreja local hoje? Aquela que acabou de chegar. Está vendo toda essa estrutura linda que você vê aqui? Ar-condicionado, enfim, toda essa igreja linda, cadeiras confortáveis. Desculpa te falar, mas não é para você. Não era para você. É para aqueles. Deus permitiu que essa estrutura fosse construída para aqueles que ainda não estão aqui. E hoje morrem 80 mil pessoas sem nunca ter ouvido o nome de Jesus. Aí talvez surja a pergunta: de quem é a culpa disso? É nossa. Mito. Não estamos pregando o essencial. Então nós não podemos esquecer o essencial, o compartilhamento da doutrina dos apóstolos. A essência, ela é vertical, ela vem de cima para baixo. Ela vem dos céus para nós. É os princípios do reino de Deus para nós. Mas existe uma segunda realidade que nós precisamos viver como igreja local. É a relevância. A relevância já é uma realidade horizontal. A relevância é aquela situação onde você precisa fazer falta na cidade onde você está, no bairro onde você está. Se sua igreja fechasse as portas, os seus vizinhos se alegravam ou se entristeceriam? Relevância é a igreja fora das quatro paredes. Tem a ver com a essência. Relevância é o conceito de que o teu campo missionário começa quando você passa por aquelas portas. Você saiu daquelas portas, você entrou no teu campo missionário. Isso é relevância. Você começa a criar ideias para servir a sua comunidade. Você começa a fazer aquilo que a Lebe tem feito. Recebeu um folhetim do plano de saúde.
Você está servindo as pessoas. Você sai daqui de um ambiente puramente denominacional para ser igreja do lado de fora, para ser uma igreja na segunda-feira. Mais do que viver a igreja do domingo, mas a igreja de segunda, de terça, a igreja da vida, não do culto. Uma congregação como essa, existem aqueles que são igreja, mas existem aqueles que simplesmente estão na igreja. Quem é diferente de estar. Quem está parece que é. Dizima, oferta, canta, chega primeiro no culto, mas não passou pelo novo nascimento. É o jogo. Quem é cidadão do céu e atrai as prioridades do céu para esta terra. E apresenta Jesus de tal modo que a igreja, como foi essa igreja aqui de Atos, que caía na graça do povo. Por que a igreja caía na graça do povo? Era uma igreja feliz, era uma igreja que servia a cidade. Aprenda a identificar as áreas de necessidade do seu bairro e como igreja, vá servir. Sirva o teu bairro. Em terceiro lugar, identidade. Relevância, essência, relevância. Número 3, identidade. O que é identidade? Pastor, você tem o teu DNA. Você tem o teu chamado. Não há nada mais desastroso do que querer viver o chamado do outro. Não há nada tão destrutivo para pastores do que o tal da comparação, de fazer o que todo mundo está fazendo. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Ser bem sucedido em coisas que Deus não te mandou fazer é o mesmo que fracassar. Você tem a tua identidade, você tem o teu povo, você conhece as necessidades do seu povo. Nós temos um princípio universal, discipulado. Deixa eu te falar uma coisa. Todos nós somos chamados para fazer discípulos. Se o mundo acabasse hoje, e caísse uma bomba, caísse um meteoro aqui, nosso planeta, e dizimasse a população, e hoje mesmo nós teremos encontro com Deus. Pastor, o que você acha que Deus iria te cobrar? Responde para si mesmo. Ele não vai cobrar os eventos que você faz na sua igreja. Ele não vai cobrar meramente uma boa qualidade de culto. Ele vai te cobrar a única coisa que Ele te mandou fazer. Fazer discípulos. Ganhar almas e cuidar bem delas. Jesus é tão básico, é tão simples. Ele não te mandou fazer outra coisa. Vocês lembram aquele tijolão que a gente chamava aquele celular Motorola? Quantos aqui sabem o que eu estou falando? A gente chamava esse celular de tijolão. Tinha um cinto só para ele, lembra? Tão grande que aquele celular era. Deixa eu te falar uma coisa. Você lembra o que aquele celular fazia? Ele ligava. Ele foi projetado para ligar. No decorrer dos anos, surgiu isso aqui, ó, os smartphones. Esse aparelho aqui faz de tudo. Tira foto, faz vídeo, edita vídeo, manda mensagem. Enfim, você tem uma infinitude de
coisa aqui nesse celular. Qual a última coisa que você faz no smartphone desse aqui? Ligar. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não te chamou para ser uma espécie de smart leader. Você não é um pastor smart. Vocês estão entendendo? Você não é para ser um pastor smart. Você é chamado para ser aquilo que Deus te chamou para ser. E essa é a tua identidade, esse é o teu DNA. Faça o melhor daquilo que você é. Se você não fizer o melhor daquilo que você é, você nunca vai alcançar aquilo que você ainda não tem. Lembra do cego de Jericó? Daquele cego, filho de Timeu? Aquele cego, a Bíblia fala que ele era cego, mas ele tinha ouvidos e boca. A Bíblia diz que ele ouviu que Jesus estava passando ali e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele usou aquilo que ele tinha para receber aquilo que ele ainda não tinha. A tua identidade é o que te coloca em vantagem com qualquer outro ministério. Mas o que te coloca em desvantagem? Você querer ser igual ao outro. Por mais que você tente, você nunca vai ser uma boa cópia. Por último, essência, relevância, identidade. Mas tem uma coisa muito preciosa chamada unção. O que é a unção? É a capacitação divina que Deus te dá para fazer aquilo que Ele te mandou fazer. A unção é a bênção de Deus sobre a tua vida. Repara que o crescimento da igreja de Jerusalém era a bênção de Deus. Era Deus que acrescentava dia após dia. Porque Deus, quando mandou o seu Espírito, Deus mandou essa unção sobre a igreja. E essa unção não vem de homens. Essa unção não cai na história do experiencialismo de transferência de unção. A fonte é o Espírito Santo, que já está na tua vida. Se você quer a unção do outro, você está abrindo mão da tua identidade. Entenda uma coisa: se inspirar é positivo, querer ser igual a ele. Eu me inspiro num monte de grandes líderes, mas a unção, a bênção de Deus, é quando Deus coloca a mão sobre o ministério e fala: esse daqui vai crescer, esse daqui vai frutificar, esse daqui vai prosperar. Unção é o próprio Deus colocando a mão dele sobre o teu ministério, sobre a tua igreja. E essa unção é o que vai fazer você crescer. É essa unção que vai fazer você prosperar. Não é meramente, entenda uma coisa, eu conheci muita gente, muitos amigos, que fizeram excursões para a Coreia do Sul, para aprender na igreja do Evangelho Pleno o segredo do crescimento. Meus irmãos, posso citar aqui dezenas, e nenhum deles conseguiram prosperar. Acho que talvez nem 5% do que prosperou na igreja do Evangelho Pleno com 1 milhão de euros. Por quê? Porque por mais que você tenha um método eficaz, você vai precisar da unção. A unção abençoa o método. A unção abençoa o modelo. Método sem unção é só você que trabalha. Mas método e unção é você e Deus trabalhando juntos. Nós precisamos da unção de Deus para sermos a igreja que Ele sempre desejou que fôssemos.
Minha voz já não aguento mais, estou com muita dor. Mas espero que essa mensagem tenha falado ao teu coração de uma forma especial. É isso que Deus tem. O pastor Jorge Marques é um dos nossos diretores da LEB. Ele é o fundador dessa igreja. Ele que comprou esse terreno. Aqui era tudo, né, mato, tinha o estrado de som, não tinha nada disso daqui. Ele comprou, ele construiu, reformou, ele está jubilado, né? Ele é não sei se é o presidente da convenção, trabalha, e hoje quem está pastoreando essa igreja é o pastor Yalan, que veio do Nordeste, não é isso? É o pastor da igreja que está dando aula aqui no seminário. Tem um seminário aqui tremendo aqui, que é o CETESB, né? CETESB, Seminário Teológico Congregacional do Estado de Janeiro, isso mesmo. E o pastor, ele é um dos nossos diretores, amigo, a seguir ele agora vai dar uma palavra e logo após vai estar orando para o nosso diretor. Agradeço a oportunidade que se me é dada neste momento para falar do, vamos dizer assim, um pequeno histórico desta igreja. Estamos aqui há 55 anos. Quando chegamos aqui, nós não tínhamos viaduto e nem estradas. Tínhamos que vir a pé, lá do centro de Alcântara, até chegar aqui pelo meio do mar. Porque aqui na frente passava o trem. O trem pegava Neves, Alcântara, Santa Isabel e até Maricá. Muito bem. Compramos esse terreno, por incrível que pareça, quando chegamos aqui, o dono morava aqui. Ele tinha uma casinha ali no cantinho, ele se escondia ali. Esconder no bom sentido, né, gente? Muito bem. E ele estava doido para sair daqui, porque isso aqui virava pântano, enchia tudo, parecia um mar, né? Parecia um mar. Ele disse assim: eu vendo, eu quero vender, porque eu preciso sair daqui. Tudo bem, quanto é que o senhor quer? Naquele tempo era milhões. Ele disse: eu quero 12 milhões, mas eu não tinha um tostão para comprar. Eu disse assim: meu amigo, vamos fazer o seguinte, eu vou lhe oferecer 15 milhões. Ele falou: o senhor está maluco? Esse pastor é meio maluco, né? Ele olhou assim e falou: gente, não é possível. Eu disse: o senhor faz o seguinte, o senhor vai me dar um prazo de 15 dias e eu vou voltar aqui. Tá bem, tá combinado. Ele esperou 15 dias. Ao final de 15 dias, eu tinha rodado por aqui afora, visitei algumas igrejas de Niterói, outras no Rio, e pedindo ofertas. Juntei R$7.500, 7 milhões. Cheguei aqui, se eu aceita uma entrada de 7 milhões e 500, ele disse: aceita. Então vamos para o cartório, o restante eu vou facilitar em 30 meses. Ele disse: concordo. Estava louco, estava maluco para sair daqui. Com 15 dias ele foi embora também. E eu fiquei com as promissórias na mão, a pagar por mês, durante 30 meses, os 7 milhões e 500. Paguei as despesas de cartório, que eu tinha uma sobrazinha, tudo bem. E ele foi embora. Foi para Niterói, não sei para onde foi. Até hoje ele nunca mais voltou aqui. Pelo menos não tenho conhecimento. Muito bem. E agora? Vamos começar a trabalhar. Não tinha ninguém. Aí conversei com algumas pessoas que disseram que iam colaborar comigo na implantação da igreja. Tudo bem. Não tínhamos tempo. Fizemos adaptações na casa que ele morava
E ali mesmo a gente começou o trabalho. Um grupinho de irmãos, dominicalmente, tudo bem. E o trabalho começou a crescer. Deus foi mandando pessoas. Tivemos que derrubar a casa para construir o templo. Aí já seria o segundo templo, porque o primeiro era a casa de morada, que foi adaptada para servir de salão de culto. Pois bem, fizemos o segundo templo. O segundo templo também não deu mais. Falei, vamos partir para o terceiro templo. Aí a igreja já começou a crescer bastante, né? E chegamos ao tempo que está atualmente aqui. Temos uma capacidade para 800 pessoas. Esse auditório que está aqui em cima cabe também cerca de 300 pessoas. Muito bem. Só que aí, irmãos, eu fiquei cansado, eu fiquei exausto, não aguentava mais. Na nossa denominação congregacional, há uma lei que diz assim: o pastor, aos 70 anos, se desejar, pode pedir jubilação. E eu, não é que eu desejava, eu precisava dessa jubilação, senão eu ia acabar morrendo aqui, caindo aí no chão. Então eu pedi jubilação. Mas para eu pedir jubilação, eu tive que tomar algumas providências. Primeiro, nomear uma comissão para procurar um obreiro que me substituísse. Dei um prazo de 6 meses para que isso acontecesse. E as pessoas não queriam de forma nenhuma. Mas eu disse, pessoal, não dá. Eu cheguei em setembro. Então eu preciso de alguém que possa dar continuidade ao trabalho sem maiores problemas. Muito custo, a igreja aceitou. Aí nós corremos atrás, procuramos aqui, procuramos ali, procuramos acolá, procuramos até João Pessoa, na Paraíba. E lá encontramos o pastor Ialan Cavalcante, jovem, né? E com toda garra, ele aceitou o convite, mudou-se para o Rio de Janeiro e demos posse ao pastor. E eu me afastei. Estou jubilado, aos 84 anos agora. Não deixei de frequentar a igreja, mas a igreja criou uma outra igreja, a segunda igreja congregacional em Trindade, da qual é pastor o meu genro Anderson, é minha filha e os 3 netos com ele. Então eu passei para lá, colaboro com ele lá, mas colaboro aqui também. Venho aqui sempre pela manhã e lá funciona só a partir das 5 horas da tarde. Bem, em resumo é isso aí. As coisas aconteceram milagrosamente. O Estado, na época, o governador Jeremias Pontes, inventou de fazer o viaduto. Com o viaduto vieram as 2 ruas laterais. Depois veio a praça. O trem acabou, virou um balão. Esse balão corria água, mas a prefeitura veio e colocou uma anilha do lado esquerdo, do lado, no meio e do lado direito, que eram aqueles tubos enormes, e a água secou, a prefeitura aterrou, fez uma praça, e hoje é essa praça bonita que vocês estão vendo aí. Tudo aconteceu porque Deus esteve conosco e nos abençoou de maneira assombrosa. Tudo que está aqui. Deus me disse também, crie um instituto bíblico. Criamos um instituto bíblico. Depois ele disse, senhor, pastor, ele falando comigo,
nas altas horas da noite. Temos que criar o seminário. Então eu parti também para o seminário. E nós não tínhamos salas suficientes. Começamos obras de novo. Estamos com hoje 23 salas educacionais. Um auditório lá em cima, todas as salas climatizadas, o templo climatizado, como vocês estão vendo, e assim aconteceu. O seminário já está com 38 anos, já temos aí cerca de quase 1000 formandos, né, espalhados por esse Brasil afora, servindo a todas as denominações, porque nós aceitamos seminaristas vindo de todas as partes, todas as denominações nós aceitamos, desde que sejam recomendados devidamente pelos seus pastores, por suas igrejas. Nós matriculamos. Temos aí vários cursos funcionando: curso de educação cristã, curso de formação teológica, o bacharelado em teologia, temos um mestrado em psicanálise, que é uma psicanálise clínica, ela é profissional, tem o registro do Ministério da Educação, de modo que nós já temos vários doutores ministrando, trabalhando, clinicando por aí afora. Muito bem, irmãos, em resumo é isso aí. Bispo, muito obrigado. Semear na casa de Deus é algo de extrema importância. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 13, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis a minha voz aos Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas duas, bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos. Vossa parte com aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de as vossas necessidades. Amém? Experiência do amado apóstolo Paulo, expressando a alegria, a gratidão por aqueles que, mesmo nas suas tribulações, nas suas necessidades, somavam com ele. Mais do que nunca hoje, nós que fazemos parte da LEDA, precisamos ser participantes dessa necessidade para que essa instituição alcance os 4 cantos da terra. Amém? Hoje temos um número menor de pessoas. Sabemos que tem muito mais pessoas que amam esta obra, que têm desejo de aqui estar, mas não estão, porque existem N situações, N motivos para que não está. Amém? Eu estou falando com o apóstolo, o que me faz sair daqui do recreio na segunda-feira, com tantas coisas para fazer, e a São Gonçalo. Eu viver o São Cristo, ver Simões, ver vocês que eu amo, que eu sou feito uma vez por mês, né? E a nossa igreja, a igreja a qual o Senhor nos confiou a responsabilidade de dirigir, se chama Comunidade Evangélica Ministério Cristo em Unidade. Ou seja, o povo de Deus unido pela palavra. O que nos une é a palavra, Jesus é a palavra. Amém? E nós temos que buscar ter, e não ter pouco, ter muito, muito para podermos dividir, para poder somar. Então, cada semente que você depositar nessa noite aqui, independente do valor, vai causar
um grande mover no mundo espiritual em favor da Aleb, mas também em favor da tua própria igreja. Porque nós temos que ter o coração de Davi. Eu ministrei sobre isso ontem, eu estava ministrando na igreja, na Santa Ceia, resgatando o amor para com a igreja e o amor para com as almas, porque esse é o propósito que nós estamos aqui. Amém? Se estamos aqui hoje, Deus vai trabalhar, vai usar o nosso anjo que Ele mandou hoje, o mensageiro, para trazer uma palavra que vai ministrar o nosso coração, vai trabalhar com o poder dentro do nosso interior, para que possamos levar esta unção para nossas igrejas e nos colocarmos muito mais à disposição do Espírito Santo. Esse é o motivo que nós estamos aqui. Amém? Eu vim aqui para ser ministrado. Deixa eu quietinho, eu vim aqui para ser ministrado, porque eu tenho prazer em receber. Porque só pode dar se você tiver recebido. Amém? E sem essa coisa de, eu sou o que? Eu sou Ele. Nós somos o rebanho do pastoreio dele. Então eu te convido a ter esse coração do Davi, o amor para com a tua casa constrange. Amém? Eu sempre falo aqui com o nosso pastorzão, fundador desse ministério, que ele é uma referência para mim. Amém? Uma obra dessa tão linda. Nós temos templos espalhados, muito grandiosos, mas nós temos que valorizar tudo aquilo que foi feito para a obra de Cristo. Amém? Então, cada um de nós aqui podemos hoje somar de uma forma muito especial para esse culto de segunda-feira que é especial. Amém? Então, que você possa, com o coração assim como Davi, como um homem de Deus, além das suas condições, não olhar para as suas condições, mas primeiramente olhar para o milagre que Deus irá fazer na tua vida hoje. Amém. Amém? Porque a sua semente depositada no altar do Senhor, ela gera uma explosão de milagre financeiro na tua vida. Amém? Então que você possa realmente se desprender nessa noite e num ato de fé, quando entregar a tua semente, você profetize essa provisão na tua igreja. Amém? Em nome de Jesus. E eu queria dar a bênção apostólica com o pastor Ialan. Como ele está, o senhor vai dar a bênção apostólica. Seja sobre nós, povo de Deus aqui reunido neste tempo, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face deste planeta, a maravilhosa bênção de Deus, como nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ainda mais as doces consolações do Espírito Santo, não somente hoje, mas para todos sempre. Nós oramos todos e todos digam